Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, amanhã, dois trechos, 3:20 e 3:21, tema 12. Depois de ter passado alguns dias de privação total de meu sumo bem, de meu sumo e único bem, acompanhados por uma dureza de coração sem poder nem sequer chorar minha grande perda, ainda que ofereci a Deus também aquela dureza, dizendo-lhe: Senhor, aceita-a como sacrifício. Só tu podes amaciar este coração tão duro. Finalmente, depois de um longo pesar, veio minha amada mamãe rainha, trazendo em seu colo o celestial menino envolto em uma fralda, todo trêmulo, me deu entre meus braços, dizendo: Minha filha, aquece-o com teus afetos, porque meu filho nasceu em extrema pobreza, em total abandono dos homens e em suma mortificação. Oh, como era agradável, com sua celestial beleza. Eu o tomei entre meus braços. O abracei e apertei-o para o aquecer, porque estava quase entorpecido pelo frio, não tendo outra coisa que o cobrisse que uma só fralda. Depois de o ter aquecido por quanto pude, meu terno menino, entreabrindo os seus lábios púrpuros, me disse: Prometes-me tu ser sempre vítima por amor meu, como eu o sou por amor teu? E eu, sim, querido, eu prometo. E ele: Não estou contente só com palavras. Quero um juramento e também uma assinatura com teu sangue. E eu, se quer obediência, eu farei. Ele parecia todo contente e acrescentou: Meu coração, desde que nasci, o tive sempre oferecido em sacrifício, para glorificar ao Pai, para a conversão dos pecadores e pelas pessoas que me rodeavam e que mais me foram fiéis companheiros em minhas penas. Assim quero que seu coração esteja em contínua atitude, oferecido em espírito de sacrifício por estes três fins. Enquanto dizia isso, a rainha mãe queria o menino para alimentá-lo com seu leite docíssimo. Eu o devolvi e ela puxou seu peito para colocá-lo na boca do divino menino. E eu, astuta, querendo fazer uma piada, coloquei minha boca para chupar. Tirei poucas gotas, e no momento de fazer isto, desapareceram, deixando-me contente e descontente. Seja tudo para a glória de Deus e para a confusão desta miserável pecadora. Uau, que coragem revelar isso. Então, uau, a Luísa é muito corajosa. A obediência faz ela ser muito corajosa de falar certas coisas que ela faz, né? Ai, meu Deus, eu só não entendi o que ele quis dizer aqui. Três fins, tá? Meu coração, desde que nasci, o tive sempre oferecido em sacrifício, tá? Um fim, glorificar ao Pai para a conversão dos pecadores e pelas pessoas que me rodeavam e que mais me foram fiéis companheiros em minhas penas. Assim quero que seu coração esteja em contínua atitude, oferecido em espírito de sacrifício por esses três fins. Três fins, aí não sei, três fins, aqui tá dizendo um fim, dois fins só, né? Glorificar ao Pai. Ah, tá, então é três. Para glorificar ao Pai, um, conversão dos pecadores, dois, e pelas pessoas que me rodeavam e que mais me foram fiéis, companheiros em minhas penas, três. Tá? Então tá. O que eu posso falar desse texto? Ela estava em privação total, estava muito duro de coração, ela estava bem chateada, bem assim, Jesus não me ama, também não adianta mais. Acho que não tem mais jeito. Então ela estava dura de coração e quando a pessoa fala, já era, não tem mais jeito, né? Eu acho que é isso. Aí ela, sem poder nem sequer chorar minha grande perda, ainda que oferecia a Deus também aquela dureza. Então ela estava muito dura de coração, nem chorar ela estava chorando. Ela estava brava, estava dura. Então ela falou: aceita como sacrifício a minha dureza. Só tu podes amaciar este coração tão duro. Então ela oferece aquilo que ela tem, que é a dureza do coração. Finalmente, depois de um longo pesar, veio a minha amada mamãe, trazendo-me em seu colo o menino celestial envolto em minha fralda. Estava tremendo, né? E me deu entre meus braços, dizendo: Minha filha, aquece-o com os teus afetos, porque meu filho nasceu em extrema pobreza, em total abandono dos homens e em suma mortificação. Então, assim, ela estava privada de Jesus.
Aí a Nossa Senhora trouxe Jesus numa situação de extrema pobreza, em total abandono. Tipo assim, contrastando aquela realidade. Você tá sofrendo, mas meu filho sofre 1000 vezes mais que você. Tipo assim, né? É o que dá a impressão. Ó, como era agradável a sua celestial beleza, o menininho, né? Eu tomei entre meus braços, apertei-o para o aquecer, porque estava quase entorpecido pelo frio, não tendo outra coisa que o cobrisse que uma só fralda. Depois de eu ter aquecido por quanto eu pude, meu terno menino, entreabrindo os seus lábios púrpuros, me disse: Prometes-me ser sempre vítima por meu amor, como eu sou por teu amor? Então ele veio também como sofredor, né, para ela ver que ela é sofredora e ele também é sofredor. Tá falando, tá vendo? Nós dois estamos juntos na mesma batalha. Você tá com o seu sofrimento aí, eu tô com o meu, né? Aí ele fala, ela fala, sim, querido, eu prometo, né? E ele fala, não, não estou contente só com essas palavras. Eu quero que você jure, porque ela toda hora fica reclamando com o coração duro, né? E também uma assinatura com teu sangue. Aí ela fala, se quer obediência, eu farei. Ele parecia todo contente e acrescentou, meu coração desde que nasci eu tive oferecido em sacrifício para glorificar ao Pai, o coração dele, né, para a conversão dos pecadores, ainda mais que está começando o mês de junho, é justamente o mês do Sagrado Coração, e o nosso trecho do primeiro dia de junho é o Sagrado Coração de Jesus, falando que ele teve sempre o coração dele oferecido para glorificar o Pai, para a conversão dos pecadores e pelas pessoas que rodeavam ele e que mais lhe foram fiéis companheiros nos sofrimentos. Assim quero que o seu coração esteja em contínua atitude oferecido em espírito de sacrifício também por estes 3 fins. Tá. Enquanto dizia isso, a rainha mãe queria o menino para alimentá-lo com seu leite. Eu devolvi, ela puxou seu peito para colocá-lo na boca do menino. E eu, astuta, querendo fazer uma piada, coloquei minha boca para chupar. Tirei poucas gotas. E no momento de fazer isso, desapareceram, deixando-me contente, ora descontente. Então, ela é bem corajosa, eu acho bem. Ai, meu Deus, ousada ali de ter feito isso e ainda ter falado que fez, né? Muito incrível. Então, é o que eu penso que Jesus, com o seu Sagrado Coração, realmente só dedicou sua vida para isso. E ele quer que o coração dela também esteja nessa mesma atitude, né, para glorificar o Pai, pela conversão dos pecadores e pelas pessoas que mais rodeiam Jesus, que mais amam Jesus e que são fiéis nos sofrimentos de Jesus. Que ela ofereça. E no outro trecho é 3:21, 27 de dezembro de 1889. A caridade deve ser como um manto que deve cobrir as ações. Jesus continua a fazer-se parecer como sombra e como raio. Enquanto me encontrava no mar de amargura pela sua ausência, num instante fez-se ver-me, dizendo: A caridade deve ser como um manto que deve cobrir todas as suas ações, de modo que tudo deve resplandecer de perfeita caridade. O que significa esse desgosto quando não sofres? Que a tua caridade não é perfeita. Porque o sofrer por amor meu e o não sofrer por meu amor, sem a tua vontade de tudo, é o mesmo. E desapareceu, deixando-me mais amarga do que antes, querendo tocar uma nota muito delicada para mim, né, que ela tá falhando com ele, né, que a caridade dela não é perfeita. E que ele mesmo me infundiu. Então, depois de ter derramado amargas lágrimas em meu estado miserável pela ausência do meu adorável Jesus, ele voltou e me disse: Com as almas justas, me porto com justiça. Antes, as recompenso duplamente por sua justiça, favorecendo-as com as graças maiores, e falando-lhes com palavras justas e de santidade. No entanto, eu estava tão confusa e má, que não me atrevia a dizer uma só palavra. Aliás, continuava a derramar lágrimas sobre a minha miséria. E Jesus, querendo dar-me confiança, colocou sua mão sobre a minha cabeça para levantá-la, porque eu não a sustentava, e acrescentou: Não temas, eu sou o escudo dos atribulados. E desapareceu. Então, ela está numa situação bem complicada aqui, né? Porque Jesus tá corrigindo bem duramente a ela e, ao mesmo tempo, tentando mostrar para ela: olha, calma, vamos reagir, né? Então, é complicado, tá dando uma orientação e corrigindo ao mesmo tempo, né? E ela tá toda, né, chateada, ela já estava dura de coração no trecho anterior e agora tá, né, também ali amarga, super amarga mesmo, né, se sentindo má. Né? Então, fechada, né? Uma pessoa que, ai, Jesus está sendo muito difícil, ai, não sei o que lá, sabe? É um pensamento assim. Ai, Jesus está muito difícil. Nossa, Jesus só pisa na bola comigo. Nossa, não sei o que lá, me prometeu tanta coisa e não faz. Ah, não sei o que lá. Nossa, ele prometeu que ia ficar comigo sempre, me pôs nessa cama e não sei o que lá, e eu tô aqui sozinha, mas que coisa, que coisa, que coisa. Então, ela fica amarga pela ausência de Jesus. Né? E aí ele tá bravo com ela por causa disso, né? Tá corrigindo ela, não bravo, mas tá firme ali corrigindo ela, tá sendo bem, né, seco. E ele fala, a caridade deve ser como um manto que deve cobrir todas as tuas ações. Então ele veio assim corrigindo ela, olha só, de modo que tudo deve resplandecer de perfeita caridade. Ela não tá sendo caridosa, né? Ela tá brava, ela tá num mar de amargura pela ausência de Jesus. Se a ausência de Jesus tem um motivo e ela não tem caridade para
aceitar o motivo, né, pelo qual ele está ausente, tá? Ela não aceita, ela está lá, né, rosnando de satisfação ali. O que significa esse desgosto quando não sofres? Que a tua caridade não é perfeita, porque o sofrer por amor meu e o não sofrer por meu amor sem a tua vontade, tudo é o mesmo. Porque ele fala isso porque ela está na ausência do sofrimento, que é o que ela também quer, né, na sua vida de vítima. E aí, para ela, o sofrimento é o que ela considera sendo algo benéfico, algo que substitui Jesus é o sofrimento. Quando ela não está sofrendo e ainda está privada de Jesus, a vida dela está sem graça, né? Parece que perdeu o sentido. Então, por isso ela fica amarga nessa posição de amargura tão grandiosa, né? E ele chama a atenção dela que não é para isso, é para ela ficar em paz. A paz é o sinal de que tá tudo bem, que ela tá aceitando todas as coisas que acontecem do jeito como acontece. E ela não tá em paz. Ela tá amarga demais, tá super chateada, né? Então, tá mostrando aqui que se você tá bravo, se você tá, né, nessa situação de desgosto aí tão grande, é sinal de que a tua caridade não é perfeita, porque eu sofrer por amor meu e o não sofrer por meu amor, sem a tua vontade, tudo é o mesmo, né? Sem a tua vontade, tudo é o mesmo. Então, só essa parte que eu tô achando estranho. Eu vou pegar outra tradução que já tá na minha mão aqui. 3:21, deixa eu ver. Deixa eu achar aqui. Aqui na outra tradução que eu tenho aqui, ó. Ele continuava a aparecer entre sombras e lampejos, enquanto eu estava mergulhada em um mar de amargura por sua ausência. De repente, ele se fez ver, dizendo-me: a caridade deve ser como um manto que cobre todas as tuas ações, de modo que tudo resplandeça com caridade perfeita. O que significa esse descontentamento ao não sofrer? Isso mostra que a tua caridade não é perfeita, pois o sofrer por amor a mim e o não sofrer a mim sem a tua vontade são a mesma coisa. Então, isso mostra que a tua caridade não é perfeita, pois o sofrer por amor a mim e o não sofrer por amor a mim sem a tua vontade são a mesma coisa, sem a tua vontade. Essa parte eu não tô entendendo. Parece que um português que não encaixou aqui. Isso mostra que a tua caridade não é perfeita, pois o sofrer por amor a mim e o não sofrer por amor a mim sem a tua vontade são a mesma coisa. E desapareceu deixando-me mais amargurada do que antes, querendo tocar em um assunto muito delicado para mim e que ele mesmo havia infundido. Então, ela não está explicando o que é isso, né? Ela não está explicando aqui. Tá bem confuso essa parte. Peraí, o não sofrer por amor a mim, pois o sofrer, ela sofrendo por amor a ele, ou não sofrer por amor a ele, é a mesma coisa. Tudo bem, mas assim, sem a tua vontade, ela não tem a vontade dela, ela não colocou a vontade nela, ela tá sofrendo por, né? Ela tá sofrendo aqui, mas ela não quer sofrer. Ah, entendi, só se foi isso. Ela não quer sofrer. Então, como ela não quer sofrer e ela tá sofrendo, então, por amor a ele, né? Mas ela não tá colocando a vontade, porque ela não quer sofrer, a vontade dela não tá nisso, né? Ela não tá aceitando a vontade, né? De ficar privada, né? Nessa situação de sombras e lampejos, ela não tá aceitando. Então, tanto faz para ele, porque se a vontade dela não tá dada para ele, não importa se ela sofre ou não sofre. Então ela ficou bem chateada com isso, né? Aí ela falou que ficou mais amargurada ainda que antes, querendo tocar em um assunto muito delicado para mim, que ele mesmo me havia infundido, né? Aí eu acho que assim, esse assunto delicado que ele mesmo infundiu é o estado de vítima. Esse estado de vítima, ela fica na cama, sendo esposa dele, né? Ele tem que vir para ficar com ela. Ele combinou com ela isso, que ele ficaria sempre com ela, ajudando ela a sofrer, né? Ajudando ela a sofrer como vítima, sempre presente. E de repente ele não aparece, então ela tá, tipo assim, como se fosse um contrato e Jesus não tivesse cumprido a parte dele, né? Então ela fala assim, mas ele que combinou tudo e ele não tá cumprindo. Tipo assim. Após derramar lágrimas amargas pela minha condição miserável e pela ausência do meu adorável Jesus, ele voltou e me disse: eu trato com justiça as almas justas, aliás, recompensando-as duplamente pela sua justiça, favorecendo-as com maiores graças e falando-lhes palavras de justiça e de santidade. Então ele está falando com ela: eu trato com justiça as almas justas, né? E recompenso-as duplamente pela sua justiça, favorecendo-as com as maiores graças, falando-lhes palavras de justiça e santidade. Mas o que ela fez? Ela não está sendo justa com Jesus? Essas lágrimas amargas, né, pela condição que ela está se vendo, né,
ela tá, né? Ele tá sendo justo. Então, a caridade que ela não tá dando para ele tá, né, sendo justo com ela, né? Reclamando, né? Tipo, eu acho que é isso. Então, eu trato com justiça as almas justas. Aliás, recompensando-as duplamente pela sua justiça. No entanto, eu me sentia tão confusa e infeliz que não ousava dizer uma só palavra, apenas continuava a derramar lágrimas sobre a minha própria miséria, e Jesus, querendo infundir-me confiança, colocou sua mão sobre a minha cabeça para levantá-la, pois eu não conseguia me sustentar. E acrescentou: Não temas, eu sou o escudo dos atribulados, e desapareceu. Então, tá um pouco confuso, né? O que ele quis dizer com isso? Eu trato com justiça as almas justas. Aliás, recompensando-as duplamente pela sua justiça. A Luísa não está sendo justa? Eu acho que ela está sendo justa, né? Então, acho que é isso que ele está falando, que ele está sendo justo, não sei. Mas seria justo se ele viesse, né? Se ele combinou que viria sem ficar com ela, e ele está deixando ela, né, nessa ausência dele, então ele vai recompensá-la, vai favorecê-la por ela estar, né, reclamando ali. É o que eu tô percebendo. Se eu tiver errado, o senhor me corrija. Vocês podem amanhã falar, né, o que vocês acham que é. E aí ela estava tão confusa que não ousava dizer uma palavra. Ela estava bem infeliz. Apenas continuava a derramar lágrimas sobre a minha própria miséria. Então ela não adiantou ali falar isso para ela. E Jesus, querendo né, me infundir confiança, disse: Não temas, eu sou o escudo dos aflitos. Então ela está aflita e ele é a defesa dela. Tipo assim, a defesa porque ele sabe por que ela está sofrendo. Então ele vai estar do lado dela sempre. Então, ele permite o sofrimento e ele quer que ela sofra, essa é a vontade dele. Ela está sofrendo, mas ela está reclamando do sofrimento. Aí a caridade dela não é tão perfeita por causa disso, porque ela está em desgosto. Aí ele chama a atenção dela, mas ao mesmo tempo ela continua amarga, continua a derramar lágrimas e ele fala: Eu trato assim as almas justas, recompensando-as duplamente. Então eu acredito que ela é recompensada por ser justa e trazendo as maiores graças e falando-lhes palavras de justiça e santidade. Porque é isso que ele quer que ela sofra. Então, eu acredito que o sofrimento na divina vontade é ruim, como qualquer outro sofrimento. E estar sofrendo, chorando, é normal. Eu acredito que é normal. Mas só que ele quer que ela, né, que ela ame mais, que ela tenha caridade, né? E essa caridade, ele falou que, né, que não é perfeita, porque ela tá muito desgostosa, talvez o exagerou no desgosto ali, né? E aí ele pegou e falou: Mas não temas, eu sou o escudo dos aflitos. Então ele é aquele que, né, que vai consolar, que vai ajudar, que vai reparar toda essa situação. É o que ele está dizendo. Então ela está sofrendo porque é necessário sofrer. O sofrimento dela é necessário. Então ele está falando para ela: Fique em paz. De uma certa forma, eu estou do seu lado, mesmo com você sofrendo. Eu sei que você está sofrendo e é por amor meu. Eu aceito o seu sofrimento, né? Vai continuar sofrendo, não vai mudar isso. Vai chorar e vai continuar chorando, mas se aguenta um pouco mais pela caridade, né? Faz um esforço, tipo assim, sempre ele tá, né, tentando ajudá-la a permanecer, apesar de tudo, né? Dando ali para ela uma esperança, dando ali para ela um conforto de alguma forma, né, de que ele vai favorecê-la com muitas graças, né? E vai continuar trazendo essas mensagens, né, trazendo essas luzes para ela, que são as palavras de justiça e santidade. Então, é o que eu percebo, amém? Deus abençoe, espero que tenha ajudado você a entender o trecho. Tem trechos que são mais complexos e tem dias que a gente não está tão iluminado, né? A gente pede para Jesus: Senhor, dai-nos a força de entendermos, né? Mas amanhã, se Deus iluminar mais, eu vou ouvir de novo o trecho, né? A minha própria meditação e a meditação das meninas, e eu vou ver o que Deus tocar mais, tiver mais alguma informação, a gente, né, traz aqui. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Eu entendi assim também. Eu entendi assim que você falou. Ele fala que se porta. Ele tá falando das almas justas, né? Ele tá falando aqui. É, deixa eu pegar aqui. Ele tá falando assim: com as almas justas me porto com justiça. Antes as recompenso duplamente por sua justiça, porque ela tá na justiça, porque é um sofrimento na vontade de Deus, porque é Deus que tá mandando para ela, né? Esse sofrimento que ela vive não é uma assim, ela sofrendo por causa de estar fazendo a vontade humana dela, né? É o sofrimento que é uma cruz
que é a divina vontade que deu para ela. Então, ela tá na justiça, né? Aí eu entendi assim, aí tá mostrando para ela assim, para ela confiar nele, porque ele não vai abandonar ela. Ela falhou na caridade, né? Porque ele falou no ponto da caridade, pela forma com que ela não se acalma, porque ela não estava consentindo, né? Aqui que a gente conversou, né? Porque você pode até saber qual que é a vontade de Deus, mas você tem que concordar com ela. Você tem que pôr sua vontade, essa concordância, esse consentimento, né? Que às vezes a pessoa tá fazendo tá, é a vontade de Deus, né? Mas eu queria outra coisa, eu queria de outra forma. Aí que falha na caridade. Então ali tem o ponto da miséria dela, né? Naquele ato, mas não é um sofrimento injusto, né? Que é dela, do humano dela. Ela tá sofrendo por amor a Jesus, é uma coisa pura, né? Um sofrimento. Então é isso que eu entendi também. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me agora da vontade divina minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai. Eu te amo. Jesus, que é de Luísa, contínua atitude de sacrifício. Depois de ter passado alguns dias quase de privação total de meu sumo e único bem, acompanhados por uma dureza de coração, sem poder nem sequer chorar minha grande perda, ainda que ofereci a Deus também aquela dureza, dizendo-lhe, Senhor, aceita como sacrifício, só tu pode amaciar esse coração tão duro. Finalmente, depois de um longo pesar, veio minha amada mamãe rainha, trazendo em seu colo celestial menino, envolto em uma fralda, todo trêmulo, me deu entre meus braços, dizendo, minha filha, aquece-o com teus afetos, porque meu filho nasceu em extrema pobreza, em total abandono dos homens e em suma mortificação. Ó, como era agradável com sua celestial beleza, eu tomei entre meus braços, abracei-o e apertei-o para o aquecer, porque estava quase entorpecido pelo frio, não tendo outra coisa que o cobrisse que uma só fralda. Depois de o ter aquecido, por quanto pude, meu terno menino, entreabrindo seus lábios púrpuros, disse-me, prometes-me tu ser sempre vítima por amor meu, como eu sou por amor teu? E eu, sim, querido, eu prometo. E ele, não estou contente só com as palavras, quero um juramento e também uma assinatura com teu sangue. E eu, se quer obediência, eu farei. Ele parecia todo contente e acrescentou, meu coração, desde que nasci, eu tive sempre oferecido em sacrifício para glorificar o Pai, para a conversão dos pecadores, e pelas pessoas que me rodeavam e que mais me foram fiéis companheiros em minhas penas. Assim quero que seu coração esteja em contínua atitude, oferecido em espírito de sacrifício por estes 3 fins. Enquanto dizia isso, a rainha mãe queria o menino para alimentá-lo com seu leite docíssimo. Eu o devolvi a ela, puxei-o, e ela puxou seu peito para colocá-lo na boca do divino menino. E eu, astuta, querendo fazer uma piada, coloquei minha boca para chupar. Tirei poucas gotas e, no momento de fazer isto, desapareceram, deixando-me contente e descontente. Seja tudo para a glória de Deus e para a confusão dessa miserável pecadora. Ai, muito bonito, né? É bonita essa ousadia da Luísa, né? Uma pureza, né? É bonito demais, né? É muito lindo. Essa parte dela chegar, né? E tentar pegar o leite, né? É muito bonito, né? E Deus, ele quer isso, né? Da criatura, né? Uma coragem, uma ousadia de se aproximar do sagrado, né? De não ter aquela besteira, porque se eu for parar para pensar, ela não alimenta só Jesus, ela alimenta cada um de nós, né? Então é para nós temos também, sermos outros Jesuses também, né? Então é muito interessante também esse pedido de Jesus para ela, né? A atitude que ele quer dela, porque assim como ele, né? Tudo que ele fez, né? Todo o sofrimento que ele assumiu, né? Sobre si, né? Ele fez com finalidades, né? De reparar o ser humano, né? E ele nasceu na extrema pobreza, não só externa, mas dos afetos, né? Por isso que ele parece tão pobre assim. Ele não tá falando simplesmente assim, olha, filho, me dá uma roupa, compra uma roupa para mim, né? Isso não. Ele tá falando do espiritual, ele tá falando como que é tanta frieza que ele recebe. Esse frio é o frio das criaturas com ele, né? E ele chama a gente para aquecê-lo, né? E ele fala do abandono que ele sofre dos homens, né? E eu lendo esse trecho, fico pensando assim, né? Como que a gente tem dificuldade, né? De às vezes aceitar um aborrecimento, né? Tem coisas que parece que a gente não engole.
entendeu? Tem coisa que ainda vejo assim que eu não consigo engolir, gente. Eu confesso pra vocês que hoje eu não tô legal, eu tô muito nervosa. Eu cheguei em casa aqui desabafando com a minha mãe, porque eu tava nervosa mesmo. Porque já é muita pressão, sabe? O que é natural, sabe? O que eu tô falando, vou falar que é o natural que toda mãe passa, que eu estou vivendo agora, né? Que eu nunca passei por isso como uma mãe, né? Que é ter a minha filha doente, né? Tô cuidando da minha filha que tá muito doente, tá com febre, tá gripada, tá com a garganta doendo. E eu tô tendo aquele cuidado todo, né? Fiz uma consulta online, porque tem que observar alguns sinais para ter que levar no hospital, né? Porque o perigo é bronquiolite, que tá tendo muito, os hospitais estão lotados de bebês internados. Então tem que ficar muito atento. Mas graças a Deus, ela não tá com aquele cansaço de dificuldade de respirar. Eu tô lavando o nariz dela com soro. E quando eu fui consultar, na consulta online, tudo que a médica falou, a gente já tá fazendo por ela, né? Que é manter hidratada. Ela falou assim, dá bastante peito, porque ajuda, né? O leite é quente, ajuda muito a dar conforto pra garganta. E a gente tá tendo os cuidados que ela falou, né? E eu tô dando remédio pra febre. Então, é aguardar, né? Aí ela falou que só precisa ir pro hospital se a febre passar de 3 dias e se eu ver que. E qualquer coisa, correr para o hospital se tiver dificuldade de respiração, né? Porque tem um nível, tem uma quantidade de batimento cardíaco que é normal por minuto. Acima disso já é condição de ter que levar no médico. Então, os cuidados estão sendo feitos, né? Normal, é uma fase, ela não tá dormindo bem por causa da gripe e tudo. Enfim, né? Mas a gente tá fazendo. Meu marido mal dorme, né? Pra cuidar dela, né? E, ai, gente do céu, aí hoje eu não aguentei não, minha sogra enchendo o saco. Nossa senhora, hoje eu não aguentei não. E eu já tô, eu faço de tudo pra ficar na minha, né? Inclusive, quando ela tá doentinha assim, que ela tá mais chorona, pra mim ter mais liberdade, eu até prefiro vir pra minha mãe, porque a minha mãe me ajuda, né? E tá perto dos outros tios também, então ela cercada com outras pessoas, ela fica melhorzinha do que eu ficar lá sozinha em casa, né? Então eu vim pra minha mãe, justamente também porque pra ter uma liberdade, né? Aí já foi uma coisa chata no domingo, porque da minha parte, né, eu fico na minha, né, mas eu não posso virar pro meu marido, eu entendo, né, que o meu marido, ele é a mãe dele, né, então ele envolve muito ela nas coisas, né, ela tá sempre querendo saber a atualização da menina, e ele fica sempre dando satisfação de tudo para ela, e eu fico na minha, até saio de perto, eu vou pra algum lugar que eu nem fico escutando muita conversa, sabe, porque eu preciso até afastar nesse grau, né, de não prestar atenção em nada que ela tá falando. E tal, eu faço de tudo para ficar na minha, mas às vezes o próprio meu marido às vezes me envolve nos trem, né? Às vezes é ele mesmo que sabe, fala, a gente resolve aqui, eu falo com ele, a gente dá conta, a gente resolve aqui o que precisa resolver. Aí fica aquela coisa chata, sabe? Que como a minha cozinha fica aberta para lá, para casa dele, às vezes ela fica olhando lá dentro, que a menina tá chorando e tudo, né? Então até isso eu evito ficar muito assim exposta nessa forma, sabe? Eu fico mais no andar de cima, mais escondidinha. Aí eu tinha que dar o soro pra menina, pôr no nariz da menina, porque é chato. A menina, a Sara também, ela é muito. Não, tudo pra ela, assim, assusta ela demais, né? E tudo, né? E soro no nariz e tal. É ruim, mas é bom, né? Tu precisa pra limpar, ou tirar os catarros da garganta, do nariz, né? Da via respiratória. E é o que os enfermeiros ensinam, né? É bom fazer isso com os bebezinhos, né? Desde bebê você limpar. Aí é um mal necessário, né? E eu falei com meu marido tava morrendo de dó. Eu falei, não pode ter dó. Então, naquele momento, parecia que eu era uma pessoa muito bruta, né? Porque eu cheguei, peguei, segurei ela e ela fazendo aquele escândalo como se estivesse matando a neném, né? Neném chora como se estivesse matando eles, né? Mas eu não queria na porta ali aberta, exposta pra eles, não. Mas meu marido é difícil demais. Aí a gente foi pôr o remédio na cozinha e tava. Nossa, aí eu cheguei com aquele meu jeito mesmo, assim, meio, né? Falei, não. A gente pode ter dó, não, Bruno. A gente tem que ajudar ela, é pro bem dela, tá? Eu peguei e meti lá o remédio no nariz dela, com ela gritando do jeito que tava, que não tinha jeito. Meti o remédio no nariz dela pra aliviar pra ela, né? Aí quando eu vi, ela tava lá, mas o meu sogro vigiando pela porta deles lá, pela janela deles que dá pra ver lá, olhando assustado pra mim, como se eu fosse um bicho, sabe? Tava nem aí, né? Porque eu sei o que eu tava fazendo, né? Que era o certo, sabe? E beleza, né? Aí meu marido, né, quer agradar eles lá e tudo, então eu deixo pra lá, né? Tento ficar na minha, né? Só que aí hoje, sabe? Hoje não teve jeito, ela se meteu mesmo,
veio falando que eu tava descendo pra casa da minha mãe, mas tava aqui meio-dia, sol do meio-dia, tava aquele solzão, sabe? Tava bom, tinha vento, mas tinha um sol bom, sabe? Coloquei uma blusa de manga comprida na menina e mesmo assim ela veio chamar atenção, falando que a menina tá exposta à friagem, que a blusa é muito fina pra menina e que ela, nossa, ai, gente, eu não, nossa, eu não aguento isso não, velho. Pra mim é muito difícil. Aí eu falei assim, você não precisa ficar preocupada não, que eu tô cuidando aqui dela, tá? Já falei meio assim, sabe? Aí ela, minha filha falou assim, é porque pode pegar pneumonia, não sei o que, sabe? A mulher só pensa mal, só pensa o pior, sabe? Eu falei assim, misericórdia, só pensa o pior, sabe? Ela que não sabe, sabe, das madrugadas acordadas, do sacrifício tudo, a mulher só vê a gente, assim, uma roupa, sabe? Uma roupa, é só isso que ela vê. E a menina tava com roupa com manga comprida, sabe? A menina não adiantava não, gente, tava um sol quente, como é que eu ia encher a menina também de blusa de frio, de meio, de um monte de agasalho? A minha filha soa pra caramba, ela é calorenta. Então eu só coloquei uma blusa de manga comprida por causa realmente que tava ventando, mas nada que mata, sabe? Nada que mata. A criança tem que pegar imunidade, sabe? Umas coisas. Aí ela ficou vigiando a gente, vigiando, tava com a minha irmã e com meu cunhado, e ela ficou observando a gente, vigiando a gente, com aquela cara ruim, sabe? Como se a gente estivesse fazendo um crime de saindo com a menina. Não dá pra ficar lá, ainda mais quando ela tá doente assim, pra me evitar situações, intromissão demais, porque a menina chora demais, principalmente quando eu dou remédio a ela. Chora, vomita, sabe? Aquilo, toda aquela dificuldade. Quando tá nessas situações assim, que ela tava chorando, é melhor eu vir pra casa da minha mãe. Porque aqui eu tenho liberdade, né? Então não dá pra ficar lá, sabe? E ela viu como uma coisa horrível eu sair. Então tem coisa que eu faço assim, Jesus, tem coisa que, que é muito complicada aqui pro mar. E olha que eu tô na minha, hein? Eu tô na minha. Isso é só os momentos que eu saio lá fora, hein? Isso é só os momentos, porque ela tá. Só que Deus é tão bom que ela não tá se metendo tanto Você vê que interessante, que ela não tá se metendo tanto de chegar e entrar lá em casa e querer ela cuidar, porque ela também gripou no mesmo tempo da menina. Ela também adoeceu, então ela tá ficando na dela, porque ela sabe que não pode ficar muito em cima, porque sabe de querer pegar e ela cuidar, porque ela também tá doente. Então, foi no mesmo tempo da Sara, né? Eu achei isso interessante também. Eu achei isso interessante, né? Eu vi como a ajuda de Jesus nesse sentido, sabe? Aí só meu sogro que vem, mas ele vem para me ajudar, sabe? Ele não fica julgando, falando mal, ao contrário, ele vem porque, sabe, ela tá cansada, né? Tá com os braços cansados. É diferente a ajuda dele, sabe? Não é uma ajuda mesmo, sabe? É diferente a posição dele para a posição dela. A posição dela é de crítica, né? É de julgamento, né? A dele não, né? A dele não. Ele não se mete onde ele não é chamado. Então é assim, né, gente? Então aí hoje não tava legal não, sabe? Não, eu falei que eu desabafei com minha mãe. É, não dá, é umas coisas que não desce a garganta minha, não. É muito complicado, sabe? E então assim, é difícil. É muito difícil. Então, às vezes, o que eu tenho pra oferecer pra Jesus é a chateação que eu tô sentindo, né? Por isso, entendeu? Não é fácil, né? A minha família, com qualquer jeito nenhum, de eu continuar lá, mas não tem o que fazer, né? Então, é difícil. É muito difícil, gente. Mas são coisas, né, que a gente também enfrenta as durezas, né, as friezas, né, o julgamento, né. E ser Jesus é assim. Eu entendo que não é essa coisa que você não. Tem coisa que você vai chorar, tem coisa que vai te doer, tem coisa que vai te incomodar, sabe? E a caridade, né, não é virtude, né? De eu ficar, ai, minha sogra não fala assim comigo, não sei o quê, nossa, eu tenho que amar ela, não posso sentir isso, não. Eu tenho que me afastar mesmo, gente, não dá, né? Isso que é o certo, não dá, é uma coisa assim, não dá, porque senão vira uma situação de pecado, né? Então é muito complicado, né? Então, você vê que mesmo eu mantendo, né, na minha ainda tem sabe, uma situação, porque a menina adoece e ela fica, sabe, ela é um desespero como se fosse o fim do mundo, sabe? Nem eu que sou a mãe tô desse jeito, porque eu sei que Jesus está cuidando da Sara, sabe? Eu sei que Jesus está cuidando dela e a gente está dando o nosso melhor. Eu aceito a vontade de Deus também, a gente está fazendo a nossa parte de cuidar como deve, sabe? Mas assim, pra vocês terem ideia, até de vacina que eu dei para ela questionou, sabe? Falando que a menina não ficou bem depois da vacina. Umas coisas assim, sabe? Porque ela tem umas ideias assim de contra tudo, né? Então são coisas que, muita coisa eu tenho que relevar, sabe? Mas tem coisa que é difícil, por isso que eu tenho que ficar na minha. Só que hoje não teve jeito, se chocou, né? Aconteceu, né? Tava saindo.
E não teve jeito. Tipo assim, você tem o que passar por ela, não tem jeito. Tem hora que até encontrar ela às vezes é difícil, porque é uma situação difícil, sabe? E só Deus na causa. Não é fácil, não. Então, é, a caridade deve ser como um manto que deve cobrir as ações. Jesus continua a fazer-se parecer como sombra e como raio, enquanto me encontrava no mar de amargura pela sua ausência. No instante, fez-se ver, me dizendo: a caridade deve ser como um manto que deve cobrir todas as tuas ações. No caso, a caridade é eu continuar obedecendo ao Senhor, ficar na minha mesma, evitar mesmo, é só bom dia, boa tarde, só aquilo que não tem jeito, e tentar ouvir e sair o máximo possível, sabe, de perto. A pessoa fala, você ó, deixa falando e sai fora e casco fora. Não dá. A caridade que Jesus quer de mim é essa é a caridade. A caridade não é eu ser ouvido de pinico, não é eu ficar, né? Ela não aceita o que fala, né? Ela tem a mentalidade dela, que até contra os médicos ela discorda, né? Então, até vacina é problema para ela, né? Então, você tem ideia, né? Então, é a pessoa assim com a mentalidade bem fechada, sabe? É muito negativa, pessimista, sabe? Ela vê a Sara doente e já pensou pior, não, sabe? Como se a menina não tivesse Deus, não tivesse anjo da guarda, não tivesse nada, né? E eu sei que Deus está com ela, eu sei que Deus está ajudando ela, né? Então, assim, a caridade é realmente, eu vejo que é meu limite, não dá, né? Então, de modo que tudo deve resplandecer de perfeita caridade. O que significa esse desgosto quando não sofres? Que a tua caridade não é perfeita, porque eu sofri por amor meu, eu não sofri por meu amor. Sem a tua vontade, tudo é o mesmo. Espera aí, só um minutinho que eu já continuo. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, 25 de dezembro de 1899. Jesus quer uma atitude contínua de sacrifício. Depois de ter passado vários dias quase em total privação do meu sumo e único bem, acompanhada de uma dureza de coração, sem poder sequer chorar a minha grande perda, embora eu oferecesse a Deus até essa dureza, dizendo-lhe: Senhor, aceitai-a como sacrifício. Só vós podeis amolecer este coração tão duro. Finalmente, após longo sofrimento, veio minha querida mamãe rainha, trazendo em seu seio um menino celeste, envolto em um paninho todo trêmulo. Ela o colocou nos meus braços, dizendo-me: Filha minha, aquece-o com os teus afetos, pois meu filho nasceu em extrema pobreza, em total abandono dos homens e em suma mortificação. Uau! Oh, como ele era encantador com aquela beleza celeste. Tomei-o nos meus braços e o apertei junto a mim para aquecê-lo, porque estava quase enrijecido de frio, não tendo outra coisa que o cobrisse senão um único paninho. Depois de tê-lo aquecido o quanto pude, meu terno menininho, abrindo seus lábios purpúreos, disse-me: Tu me prometes ser sempre vítima por amor a mim, como eu sou por amor a ti? E eu respondi: Sim, meu tesouro, meu menino, eu te prometo. E ele: Não me basta a palavra, quero um juramento e também uma assinatura com o teu sangue. E eu disse: Se a obediência quiser, eu o farei. Ele então parecia todo contente e acrescentou: Desde que nasci, mantive sempre meu coração oferecido em sacrifício, para glorificar o Pai, pela conversão dos pecadores e pelas pessoas que me cercam e que foram mais fiéis companheiras nas minhas dores. Assim também quero que o teu coração esteja sempre em atitude contínua, oferecido em espírito de sacrifício por esses três fins. Enquanto dizia isso, a mamãe rainha queria o menino de volta para restaurá-lo com seu docíssimo leite. Eu lhe devolvi e ela expôs o seio para colocá-lo na boca do divino menino. Eu, esperta, querendo fazer uma brincadeira, aproximei minha boca para sugar. Tirei algumas gotinhas e, no ato em que fazia isso,
eles desapareceram, deixando-me contente e descontente ao mesmo tempo. Seja tudo para a glória de Deus e para a confusão desta mísera pecadora. Então, nossa, é muito incrível isso aqui, gente. Nossa, porque ela tá com uma dureza de coração, sofrendo muito pela privação, né? Ela fala, depois de ter passado os vários dias, quase em total privação do meu sumo e único bem, acompanhada de uma dureza de coração. Então, ela tá ali na privação, ela fica chamando Jesus, ela fica sofrendo porque tá privada, né? Sofrendo pela privação, sofrendo muito. Desconsolada, chorando, amarga, muito amarga, e naquela dureza, e com a dureza de coração. Meu Deus, aí Nossa Senhora aparece com o menino Jesus só com uma fraldinha, só com um único paninho cobrindo ele, morrendo de frio. Então, assim, sem consolo, ele ali desconsolado, ele ali sofrendo, chorando, enrijecido de frio, sofrendo muito, o sacrifício. Ela falou assim, ó, a Nossa Senhora falou, aquece-o com os teus afetos. Ela tá com o coração duro, chorando pela privação, sofrendo e com o coração duro. E Nossa Senhora falou, aquece-o com os teus afetos. Afetos. Nossa Senhora pediu para ela afeto pelo meu filho. Afeto. E ela estava totalmente com o coração duro. E Nossa Senhora parece com ele em forma de menino, recém-nascido, envolto em um paninho, morrendo de frio, num sofrimento muito grande. Para contrastar o sofrimento dela, você está sofrendo, mas meu filho nasceu, ele nasceu em extrema pobreza, você tá privada da presença dele, ele nasceu em total abandono dos homens, em suma mortificação, sofrendo muito. Então, tipo assim, olha, olha o sofrimento dele. Aí Jesus vai falar no outro trecho, né? A caridade tem que estar envolta em todos os atos. Se está sofrendo, se não está. A privação tem que estar colocar um amor na privação, né? Como ele falou para ela sempre. O propósito dela tá privada dele e tudo. Nossa, gente, é muito incrível. Ela tá desse jeito, a Nossa Senhora aparecer com ele assim, nu, praticamente sem nada. Só um paninho cobrindo ele, morrendo de frio. Mostrando assim, olha a situação dele. Então, se a gente olha para o sofrimento de Jesus, o nosso fica nada, gente. Se a gente olha para o sofrimento de Jesus, para o estado dele de pobreza, de aniquilação e suma mortificação, a gente olha para o nosso, não é nada, né? Tipo assim, e saber que ele está fazendo isso, todo esse sofrimento por amor de todos, aí você vai querer, vai amolecer seu coração, sabe? Porque ela tava com o coração duro. Aí vendo a situação dele, tipo, amolece o coração, tá? Eu vou sofrer então por ti. Não é assim, parece que ela tem essa intenção, né, de amolecer o coração dela aceitar a privação, dela aceitar o sofrimento, dela aceitar o estado que ela estava de sofrimento por ele, porque ele estava também nesse sofrimento tão grande pela humanidade. Aí ele falou, meu coração era só para a glória do Pai, para a conversão dos pecadores e pelos que estavam próximos a mim. Então eu quero que você faça a mesma coisa. Aceite tudo que acontecer. Seu coração esteja sempre assim, nessa atitude, para a glória do Pai, para a conversão dos pecadores e para as pessoas que estão próximas a você. E, e aí ele fala, uma das coisas que ele fala sobre a privação é isso, que as almas, quando estão, eu não lembro qual trecho, mas ele fala assim, que a privação fazia as almas que estavam quase perdidas unir de novo com a humanidade dele. Essa dor da privação que ela sentia, essa dor que ela oferecia, que ela sentia tão forte, que ele fala que as almas, quando estão para sair dele, como se elas fossem arrancadas da humanidade dele. Ele sente essa dor das almas sendo arrancadas da humanidade dele. E essa dor da privação, que ela sente o total abandono de Deus, o abandono de Deus, une de novo essas almas. Ela oferece essa dor tão grande para unir de novo essas almas a ele, como se ela sentisse a dor dos condenados, que é a privação de Deus. Está, né, os condenados é a privação de Deus. Ele fala algo nesse sentido assim. Então ela oferece, ela aceitar essa dor com o mesmo propósito de Jesus, ela aceitar o sofrimento, né? Então
Aí Nossa Senhora aparece com ele sofrendo muito. Nossa, incrível. Ó como ele era encantador com aquela beleza celeste. Tomei nos meus braços, apertei junto a mim para aquecê-lo, porque estava quase enrijecido de frio, não tendo outra coisa que o cobrisse senão um paninho. Pobre, 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 em suma mortificação. Aí ele fala para ela: tu me prometes ser vítima por amor a mim? Como eu sou por amor a ti? Então ele aparece totalmente sofrendo muito e falando para ela: eu sou vítima por amor a ti. Eu sou vítima por amor a ti. Então, assim, amolece qualquer coração. Eu tô sofrendo desse jeito por amor a ti. Então, você aceita sofrer por amor a mim? Então, é nesse nível, assim, a conversa, assim, né? Tipo assim, ele aparece sofrendo. Imagina, ele aparece pra você crucificado, sofrendo muito. Você tá sofrendo. Imagina uma situação que você tá sofrendo muito. Aí você lembra de Jesus desse jeito e ele fala: você promete ser vítima por amor a mim, como eu sou por amor a ti. E ele sofrendo, e ele sangrando na cruz. Você promete ser vítima por amor a mim? Eu tô assim por amor a ti. E por todos, né? Você fala assim, sim. Meu Deus. E ela respondia, sim, eu te prometo. Aí ele falou, não basta uma palavra, eu quero o teu juramento, uma assinatura com teu sangue. Aí ela falou, se a obediência quiser, eu farei. Ele parecia todo contente. Ele falou, desde que nasci, mantive sempre meu coração oferecido em sacrifício, para glorificar o Pai, pela conversão dos pecadores e pelas pessoas que me cercam e que foram mais fiéis companheiras nas minhas dores. Assim também quero que o teu coração esteja sempre em atitude contínua, oferecido em espírito de sacrifício por esses três fins. Aí a Nossa Senhora veio tomar ele de volta e ela quis fazer uma brincadeira, né? E também mamar no peito da Nossa Senhora. Realmente, por isso que ela falava. Por isso que ela sofria tanto quando tinha que publicar o que ela escreveu. Porque ela escreveu coisas difíceis, né? Que ela fazia. E aí, quando falou que tinha que publicar a parte dela, ela ficava sofrendo demais. Muito mesmo. A gente vê ela falando no livro do céu, né? Como ela ficava sofrendo, ela só por obediência, ela falou que ia publicar. Porque quando ela falou, isso vai estar na mão das pessoas. E ela ainda estava viva, vendo tudo. Viva, né? E o livro já estava sendo publicado. Ela ficava sofrendo muito, né? Então, mas é isso. Aí no outro trecho fala assim, né? A caridade deve ser como um manto que cobre as ações. A caridade deve ser como um manto que cobre as ações. Então, tudo tem que estar envolvido com a caridade. Tudo, tudo, tudo. Ai, da questão do bebê, né? Que ele aparece como bebê. Eu lembrei do que falou nos 31 dias com Maria. Como deve ser nosso amor por Deus? É tratar ele como um bebê que acabou de nascer, que tem necessidade de tudo, que você está ali toda atenta e em sacrifício constante para esse bebê não morrer, para ele não morrer, para ele estar sempre aquecido, alimentado, consolado. A mãe tem um amor materno por Deus, por essa vida divina. Tem um amor materno, um amor de mãe que cuida, que se sacrifica. Vê ele como um bebê, né? E ele vai se desenvolvendo no início, assim que, como se fosse assim que a gente recebe a vida divina. Tem que cuidar dela como um bebê, ver como um bebê, ser cuidar, dar toda a atenção, largar tudo. Claro que a gente continua fazendo as nossas coisas, do nosso ofício, mas sempre de olho no bebê. Sempre de olho em Deus, que está na nossa alma, que está no nosso coração. Então eu lembrei dessa parte que foi incrível, que foi falado, né, no 30º dia com Nossa Senhora. E aí ele falou muito da caridade também, né, no dia 31. Foi incrível demais o que foi falado. No dia 31, no dia da consagração, né? Que tudo se resume nesse amor por Deus. Que o amor é sacrifício, que o amor é sempre dar de si, é sempre uma doação. O amor é sempre doação. E quando a gente entrega a nossa vontade para Deus, é a mesma coisa do que ele fez por nós, que ele morreu por nós, ele deu até a última gota de sangue, ele deu tudo, tudo por nós. Quando a gente entrega a nossa vontade em tudo e coloca esse amor, essa caridade, é você dar tudo. Até as coisas mais santas, você não colocar a sua vontade. Que é o que ele falou para ela aqui. Você sofrendo ou não é a mesma coisa se você não coloca a sua vontade. Ou você sofrendo, aceitar que você não está sofrendo porque é a vontade de Deus.
E por amor a ele você não sofre. Por amor a ele você sofre, por amor a ele você não sofre, aceitando a vontade dele, não colocando a sua vontade. Porque você pode colocar a sua vontade até para sofrer, para fazer um bem por Deus, que você acha que é um bem, é uma mortificação, mas você só aceitar o que Deus manda, viver abandonado, esperando só por ele, não querer nem sofrer, nem sofrer. Se Deus quer que você sofra, você sofre. Por amor a ele, você sofre. Se ele não manda o sofrimento, você fica em paz também. Não sofre por amor a ele. Então você não coloca a sua vontade. Ah, eu só quero sofrer. Eu quero passar o dia todo sofrendo crucificada. É uma coisa bonita, né? Você quer ficar só crucificada, sofrendo. Mas ele não quer, não é a vontade dele. No caso dela, ela era vítima. Se ela ficasse sofrendo, sofrendo, aplacava a justiça e a justiça não se derramava nas criaturas. E ele queria castigar as criaturas. Então ela colocaria a vontade dela, né? E ele falou, colocar o manto da caridade deve cobrir todas as suas ações, sofrendo ou não. Você vê nisso a minha vontade e ama, e por amor a mim não sofre. Ele falou, né? Jesus continuava a aparecer como sombra e relâmpago. Enquanto me encontrava no mar de amargura por sua ausência, num instante ele se fez ver e me disse. Ela se encontrava no mar de amargura por sua ausência. A caridade, um mar de amargura. Então ela estava muito amarga. No mar de amargura. Ela estava muito amarga pela ausência dele. E ele falou: a caridade deve ser como um manto que deve cobrir todas as tuas ações. De modo que tudo deve resplandecer de perfeita caridade. Tudo, tudo, tudo. Aí ele falou: o que significa esse teu te desagradar quando não sofres? Isso mostra que tua caridade não é perfeita. Porque sofrer por amor a mim e não sofrer por amor a mim, sem tua vontade, é tudo a mesma coisa. Então, quando a gente está num estado que você está muito desagradada, não estou gostando do jeito que eu tô, porque eu não tô sofrendo, ou porque eu não tô, ou porque eu tô sofrendo, ou porque eu não tô, não tá gostando, você não tá achando agradável. Ela estava muito amarga, muito amarga. Isso significava o quê? Que não tinha uma perfeita caridade, porque ela queria sofrer. Então, a vontade, ele falou, sofrer por amor a mim ou não sofrer por amor a mim, sem tua vontade, sem colocar a sua vontade, aceitando que o sofrer é porque eu quero e você sofre por amor a mim. O não sofrer é porque eu quero que você não sofra e você não sofre por amor a mim. Não coloca a sua vontade. Não querer sofrer quando eu quero que você não sofra, né? Não tem que colocar o amor deve. Então ele não quer que ela sofra. Ela tá no estado que tá com a ausência dele e ela não tá sofrendo. Aí ela fica amarga. Não está agradando ela. Está desagradando ela esse estado. Então quer dizer que ela tá colocando a vontade dela? Esse teu desagradar porque não sofre, né? O que significa você não estar o teu desagradar porque não sofres? Porque você não tá sofrendo, mas você tá chateada. Você não tá sofrendo, e você tá chateado porque você queria sofrer. Isso mostra que tua caridade não é perfeita. Nossa, isso é uma coisa assim impressionante, porque você pensa, sofrer por amor a Deus? Claro que é uma caridade perfeita, sempre perfeita. Gente, é uma coisa assim incrível. Você para pra pensar. Como que você quer sofrer por Deus? Você quer sofrer, sofrer. Ela queria sofrer. Só que ele não queria que ela sofresse. Então, como que tudo está na vontade de Deus? E não no sofrer ou não sofrer. Tudo está na vontade de Deus. Ele queria que ela não sofresse. Não, se a gente faz um raciocínio lógico, humano, claro que se você sofre por amor a Deus e busca só o sofrimento e passa o dia inteiro se martirizando, se batendo, procurando sofrimento, ajoelhada, não sei aonde, fazendo sacrifício, claro que isso é a vontade de Deus, claro que isso é o mais perfeito. O mais perfeito é a vontade de Deus. É o sofrer por amor a Ele ou não sofrer por amor a Ele. Sem a tua vontade. Não coloca a tua vontade. Só de Deus. Tudo está na vontade de Deus, no que Deus quer. Não no que você quer, no que Deus quer. Buscar a vontade de Deus e não coisa da nossa cabeça. Porque mesmo querendo fazer o bem, assim, você quer fazer o bem, você quer sofrer por Deus, mas ele não quer.
Mesmo, você pode colocar sua vontade numa coisa tão santa que é a virtude da cruz, do sofrimento. É impressionante. Então ela não, ele falou para ela, mostra, gente do céu, você não, uma pessoa que busca, por exemplo, uma pessoa que busca a virtude do silêncio. Silêncio. Eu vou sair de casa hoje, meu propósito é silêncio absoluto. Silêncio, eu não vou falar nada com ninguém. Eu vou ficar em silêncio, eu vou falar o mínimo possível. Então você tá buscando ali o silêncio. E alguém fala alguma coisa muito absurda. Alguém faz uma coisa assim terrível. Chega um funcionário meu aqui, por exemplo, e, e desobedece uma regra assim bem clara que foi dada uma regra bem clara, é para fazer isso hoje. E pensa que é uma coisa que eu já tinha avisado que a pessoa estava vivendo na desordem, se fazendo tudo errado. E aí eu vejo um problema sério ali que a pessoa fez, porque ela não seguiu o que a empresa já tinha orientado e aconteceu um problema muito sério. Aí eu vejo aquilo, pego o telefone e ligo, fulano, como que você não fez isso? Que absurdo. A gente já tinha conversado, já é a terceira vez que eu te falo que você tem que fazer, tá errado. Olha, se você não fizer isso hoje, é, eu vou abrir um processo contra você eu vou abrir um processo para você por falta. Você vai ficar com falta e a próxima vez já é medida disciplinar. Então, tchau. Aí, a hora que eu desligo o telefone, eu desabo a chorar amarga. Eu não acredito. Eu falei que eu ia fazer silêncio. Eu não acredito. Eu falei que eu ia fazer silêncio e eu falei. Eu não acredito. Nossa, e fico num mar de amargura porque eu falei. E eu tinha falado que ia fazer silêncio. Aí Deus vai falar pra mim. Aí vai ser a mesma coisa. Você tem que fazer tudo por amor a mim. A caridade tem que estar em todas as suas ações. Ou você fica em silêncio por amor a mim e você fala por amor a mim. Por amor a mim você corrige. Por amor a mim você consola. Tudo que tem que ser feito na vontade divina. Nesse caso, se eu não falasse, ia ser uma coisa que parece um bem, olha, silenciosa. A pessoa fez um absurdo e ela passou a mão na cabeça. E ela é tão linda e maravilhosa que ela não fala nada. Ela é. Aí é a pessoa mesmo, a própria pessoa se fala, nossa, mas como eu sou maravilhosa, olha como eu sou linda. Eu não falei nada. Como eu tenho uma virtude do silêncio, como eu tenho a virtude da paciência, do amor e não sei o que. Mentira, é tudo vontade, na minha vontade. Porque eu quero ficar bonita, eu quero parecer a silenciosa, a calma. Mas quando eu falo isso no telefone, parece que eu sou uma bruxa, que eu sou uma pessoa horrível. A pessoa que tá me escutando, ela fala, nossa, ela fala que é de Deus, mas olha o que ela falou comigo. Vai me abrir um processo disciplinar, vai abrir um processo contra mim, porque eu não fiz. Você não tem que querer agradar as pessoas que eu tava falando, né, no vídeo da Nossa Senhora. Você viver para agradar o mundo, você não vai agradar a Deus. É para agradar a Deus, é a vontade de Deus que importa. É só nela que está o amor. O amor não está na vontade humana. A gente pensa que ama, mas não. O amor está na vontade de Deus. Fazer isso é amor. A pessoa depois vai agradecer porque você corrigiu ela. Que seja lá quando ela tiver na hora da verdade, lá saindo do corpo, ela vai agradecer, ela vai lembrar que, graças a Deus, alguém me corrigiu na terra. Eu tive uma pessoa que não teve medo de falar a verdade, me corrigir, que abriu processo contra mim, porque eu era uma pessoa totalmente, estava nas trevas, que eu estava totalmente fazendo tudo errado, que eu estava totalmente no caminho errado, e alguém me corrigiu, e eu andei na linha certa, e não fiquei furtando, porque eu trabalho para ganhar meu salário, eu não estou trabalhando, estou furtando. Então, assim, colocar tudo, caridade em tudo, sofreu ou não sofreu, silêncio, né? Um exemplo desse, porque se a gente buscar a virtude, puramente pela virtude, a gente pode acabar fazendo algo que não é caridade com Deus. O amor está na vontade dele, não na nossa. Se a gente colocar a nossa vontade, por isso que ele falou, sem tua vontade. E desapareceu, deixando-me mais amarga do que antes, por ter tocado num ponto demasiado delicado para mim, e que ele mesmo me havia infundido. Dá para entender assim que ela fala isso porque foi ele mesmo que pediu para ela o sofrimento, que pediu para ela sofrer. É um ponto delicado, porque ela tá privada dele e privada do sofrimento. Ele que coloca nela esse desejo de sofrer, isso que vem no meu coração assim.
Ele mesmo coloca nela esse desejo de sofrer e agora pede para ela não, e aí ela está privada do sofrimento e ela tem que aceitar isso, ser privada do sofrimento por amor a ele, privada dele por amor a ele, privada do sofrimento por amor a ele. É delicada a situação dela, delicada. Depois de ter derramado amargas lágrimas sobre meu estado miserável e sobre a ausência do meu adorável Jesus, ele voltou e me disse. Tanto que ela fica muitas vezes sem saber, será que eu estou na vontade de Deus? Que essa é a vontade de Deus porque eu não estou sofrendo? É a hora que ela pergunta lá para as almas do purgatório se é a mesma vontade de Deus. Aí tem até um santo que fala para ela, sofrendo ou não sofrendo. Você aceitaria se ele te mandasse sofrimento? Se mudasse o seu estado, você aceitaria? Significa que a vontade de Deus fica em paz. Tem um dos santos que responde para ela. Que ela fica muito numa luta com isso. Dela não estar sofrendo. Que ela acha que tem que estar sofrendo o tempo todo. Recebendo nela os sofrimentos de Jesus. E ele vai querer ter horas que não é para ela sofrer. E Jesus me disse, com as almas justas, ajo com justiça. Na verdade, recompensando-as duplamente por sua justiça, favorecendo-as com graças maiores e falando-lhes com palavras justas e de santidade. Então dá a entender assim, realmente, isso aqui, essa parte que ele falou assim, né? Com as almas justas, ela era justa. Ela era justa. Recompensando-as duplamente por sua justiça. Ele recompensou muito ela, né? Favorecendo com graças maiores. Nossa, ele favoreceu demais ela com graças incríveis. E falando-lhes com palavras justas de santidade. Ele falou da santidade divina para ela, então, com certeza ela era justa. Mas o que ele falou isso para ela, né? Não dá para entender por que o senhor falou isso para ela. Porque parece assim, que o senhor está corrigindo ela, mas na verdade não tá. O senhor está falando que ela é justa. E que pelo sofrimento dela, por tudo que ela está passando, o senhor vai favorecer ela com graças maiores, vai falar de santidade, de palavras justas de santidade. No entanto, eu me encontrava tão confusa e má que não ousava dizer uma só palavra, que Jesus tinha corrigido ela, né? Nossa, o que ele falou para ela, ela ficou muito aniquilada, né? Ele falou, a caridade, o que significa isso? Esse teu desagradado, nossa, isso aí. O que significa isso? O que significa esse teu desagradar quando não sofres? Isso mostra que tua caridade não é perfeita. Então, ele está corrigindo ela, quer a caridade, aperfeiçoar a caridade dela, né? Que em tudo você aceite, ou sofrer ou não sofrer, sem colocar a sua vontade. Mas ela ficou muito amarga com isso. Confusa e sentindo má, que não ousava dizer uma palavra. Ao contrário, continuava a derramar lágrimas sobre a minha miséria. E Jesus, querendo infundir-me confiança, então é lindo, né, o que ele faz, porque se ele corrige e a alma fica muito, muito, muito se sentindo muito má, muito aniquilada, assim, e ele não infundir essa confiança, a gente quer desistir dele, quer fugir dele. Quando ele corrige a gente, e várias vezes acontece aqui com a gente, né, dele nos corrigir. Isso faz a gente ficar sofrendo, porque ele está corrigindo. Só que ele vem também desse jeito, igualzinho, vive isso muito. Ele vem infundir confiança. Ele corrige, ó, que você fez isso. Isso significa isso, que você não me ama tanto. Esse ato que você fez, essa atitude. Nossa, aí você fica sofrendo. Porque você fala, nossa, eu faltei com Jesus, eu tô faltando, assim, tipo assim, você fica aniquilado ali, sofrendo. Aí ele fala, mas você não teve a intenção de fazer isso. Aí no livro do céu vem aquele trecho na cabeça. A intenção. Você não teve a intenção de me ofender. Você não teve a intenção de me ofender, então fique em paz. Nossa. Aí esse trecho traz tanta confiança. Aí você não fica ali querendo desistir, assim, você fica assim, você não fica assim, nesse estado, né? Essa palavra dele te ressuscita quando ele fala assim, você não teve a intenção. E isso está escrito no livro do céu, você não teve a intenção. Não, ele fala no livro do céu, né, que a intenção, sobre a intenção. Você lembra de todos os textos que ele fala da intenção. Aí você vê, eu não tive a intenção, Senhor, de fazer isso, eu não tive. Aí você fica com a confiança de novo. Jesus querendo infundir-me confiança. Ele faz muito isso com a gente. Colocou sua mão sobre minha cabeça para erguê-la, pois eu não conseguia sustentá-la, e acrescentou, não temas, eu sou o escudo dos atribulados. E desapareceu.
Tudo que acontece, a gente vê assim a Luísa falando isso, né? Jesus apareceu, colocou a mão na cabeça dela e infundiu confiança. Eu não vejo Jesus aparecendo para mim, colocando a mão na minha cabeça, infundindo confiança. Mas quantas vezes ele fez isso e eu não vi, mas eu tinha consciência de que ele estava fazendo isso. Eu tenho certeza absoluta que ele fez isso e ele faz muito isso. Coloca a mão na minha cabeça e infunde confiança. Quantas vezes não precisei eu ver para saber disso, para ter vivido isso, para ter essa consciência e saber que ele fez isso também. Então a gente vive sem pela inteligência pura, assim, né? Sem ver ele. Mas o que está escrito aqui, a gente toma posse e vive numa confiança muito grande, assim. Nesse mesmo jeito que ele fez com a Luísa, ele faz com a gente. Se a gente lê essas verdades e toma posse, como ele falou no livro do céu, né? Que a gente tem que tomar posse das verdades. Tomar posse. Ele desapareceu. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, Fiat,